e no podcast de hoje vamos apresentar sobre a sífilis. Com a doutora Linda Mir, seja bem-vinda para nos auxiliar nesse tema tão relevante nos tempos atuais. E na primeira pergunta de hoje, por que o número de pacientes com sífilis vem aumentando nos últimos anos? São pela falta de educação nas escolas, de conscientização da população sobre o que é a doença, quais são os sintomas, como é o tratamento, né? As pessoas hoje em dia cada vez menos têm o uso, né, de preservativos, a falta de estímulos de palestras e acesso à educação sobre o assunto é diminuído, falta de estímulo tanto da sociedade contra o poder público para campanhas de educação e saúde em geral. Isso vem aumentando o número de casos. E o tratamento que estão realizando está sendo eficaz para o problema? Então, o tratamento medicamentoso hoje ele é eficaz, tem eficácia comprovada. A gente consegue tratar os casos que vêm em consultório. O único problema é a falta de adesão ao tratamento pelo paciente. Muitas vezes ele tem que voltar para realizar as 3 doses, dependendo do estágio da doença, porque a sífilis tem o estágio primário, secundário e terciário. Dependendo do estágio, o paciente acaba não voltando, porque o tratamento é doloroso pela injeção e isso acaba afetando o tratamento. Mas por parte medicamentosa, ainda assim é comprovada eficaz. E qual a principal transmissão da sífilis hoje em dia? A principal via da transmissão hoje é sexual, não sendo exclusiva sexual. E tem alguma doença que pode ser confundida com a sífilis? Sim, existe doenças que podem ser confundidas com a sífilis. É a doença que acaba causando decorrimento de lesões na genitália. E existem outras doenças sexualmente transmissíveis que ocasionam corrimentos e lesões, dependendo do quadro do paciente, se ele não for orientado por um profissional da saúde especializado ou que conheçam da doença, ele pode confundir sim. E quais os exames são para o paciente dar positivo para essa doença? O principal exame usado hoje em dia em unidade de saúde é o teste rápido, podendo fazer o VDRL. Também são 2 testes bem usados. Geralmente conseguimos fazer o diagnóstico preciso com esses 2 exames. E sobre as gestantes com essa doença? Geralmente as gestantes que têm sífilis entramos em contato pelo pré-natal, sendo uma sensação preocupante por conta da preocupação com o bebê, mas nós nos orientamos que, se bem tratado, as complicações desde o início, se for um tratamento precoce, as complicações são bem raras de acontecer, mas o tratamento tem que acontecer em tempo adequado e com as medicações e dosagens corretas. E qual a solução para que essa doença seja diminuída? Educando as pessoas, ensinando sobre a doença, ou seja, prevenir. Fazer com que as pessoas usem preservativos, orientar sobre os problemas, para que busquem tratamento, para não ter essa transmissão, para que a pessoa que esteja doente pare com as relações e use preservativos para não aumentar os casos. E esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado. Obrigada.